Bom dia, galera! Muito bacana estar aqui com vocês, nessa energia incrível, abrindo aí os palestrantes para conseguir trazer um pouco mais de luz para iluminar essa história da escuridão. E aqui o papo é falar um pouco sobre a necessidade da gente se formar enquanto líder. Porque se não fosse o Jordão ter a ideia, a gente não estava aqui. Então, sempre tem alguém que tem a iniciativa de fazer a coisa acontecer e de virar as coisas que são sonhos e transformar elas em realidade. E esses caras são os líderes. E quem são os líderes que hoje nos inspiram? Será que é esse cara aqui, ó? Vamos ver. Será que esse cara aqui é líder? E esse cara aqui? E esse outro? E esse cara aqui, quem conhece? Quem conhece esse cara? Alguém levanta a mão, alguém que conheça? Esse cara chama Dave McClure, certo? E esse cara foi um dos pioneiros do movimento das startups no mundo. Ele tem uma aceleradora em São Francisco que chama 500 Startups. E ele é um cara que é um super referência aí para várias coisas, inventou várias coisas que a gente usa hoje no mundo das startups. E esse cara, ele foi recentemente afastado do cargo. Porque ele foi descoberto que ele fazia assédio com as meninas que queriam investimento na startup dele, no fundo dele. Então, vocês vejam que essa história da liderança, da ética, ele não é só coisa do Gilmar Mendes, que está fudido, nem é Michel Temer, nem que seja lá quem for. Isso aí está em todo lugar, gente. E a gente precisa construir alternativas para isso. Porque o modelo de liderança que a gente conhece, que a gente viu na escola, naqueles livros tradicionais, ele não está funcionando mais. E aqui tem um cara chamado Jason, que eu conheci recentemente, e que me ligou dizendo assim, porra, Menta, não tem mais essa história de líder, cara. O que existe, ou sempre vai existir, é chefe. E eu mostrei para ele, conversei e liguei para ele para dizer que ele estava errado. Porque a gente não pode formar chefes. E as crianças, como o Jordão falou, elas não nascem com tanquinho. E elas não nascem líderes também. A gente tem que ter uma capacidade de formar as crianças como liderança. E a gente não quer formar chefe autoritário, que manda, que faz do jeito que ele quer fazer. A gente tem que encontrar uma maneira de formar líderes, pessoas que sejam capazes de transformar essa realidade. Que nem a gente tem esse cara aqui. Quem conhece esse cara aqui, levanta a mão, por favor. Olha aí, tem várias pessoas que conhecem. Quem não conhece, esse cara se chama Elon Musk. Esse cara foi o primeiro que construiu um negócio de dinheiro digital no mundo. Ele criou o PayPal. E o PayPal ele conseguiu vender por bilhões de dólares. E aí ele tinha pouco mais de 40 anos e ele podia ir para o Caribe, ficar tomando marguerita embaixo de um coqueiro para o resto da vida. Mas ele decidiu continuar, cara, porque ele está querendo fazer a diferença. E hoje ele manda um foguete que faz a volta na Terra e aterriza por 25% do custo que a NASA usa para fazer a mesma coisa. Ele conseguiu fazer um carro que é autoguiado, que consegue trabalhar com autonomia de 400 quilômetros, numa tecnologia de energia solar, que você não precisa mais trocar nenhum tipo de combustível, nenhum tipo de óleo dentro do seu carro. E ele criou um modelo com esse negócio chamado Tesla, que as pessoas não têm mais revenda de automóvel. Porque se o automóvel tem algum tipo de problema, os caras entram pelo computador dentro do teu automóvel e consertam esse negócio. E quem leu as notícias de ontem, ele lançou um serviço de viagem que liga Nova York a Pequim em 1 hora, usando um foguete interplanetário, aí, uma porra dessas que faz a coisa acontecer. Em 1 hora o cara sai de Nova York e vai aterrar na China. Então, a gente tem gente que nos inspira, cara. E a gente tem gente que nos inspira aqui no Brasil também. Quem conhece essa mulher aí? Levanta a mão, por favor. Olha só, a Viviane Vilela. A Viviane Vilela nasceu lá no interior de Minas Gerais. Os pais dela moram num lugar que ainda não tem água encanada. E ela conseguiu sair de Minas Gerais. Ela foi trabalhar no Sebrae Nacional,
prestou concurso, e um dia o Tiago Baeta, que é outra liderança muito bacana, um jovem, que lá no Espírito Santo criou o eMasters, que foi a primeira rede de desenvolvedores do Brasil. E hoje ela é a pessoa que a gente chama de rainha do e-commerce brasileiro. É a maior autoridade em e-commerce à frente do e-commerce Brasil. A gente tem um cara como esse aqui, ó, o João Kepler, que já esteve no palco aqui no ano passado, que é um cara que está investindo, olha só, em 1000 startups. Ele quer investir em 1000 startups em todo o Brasil. E também nos Estados Unidos, porque ele tem um negócio hoje que é internacional. Se você tem uma boa ideia e acha que está faltando dinheiro, pode me procurar. Eu trabalho com ele, eu indico você para ele, ele tem aí pelo menos 100 mil reais para botar no teu business. Mas você precisa ter uma ideia boa, que funcione, que realmente faça uma diferença na sociedade. A gente tem lideranças como esse cara aqui, que é o Flávio Augusto, que vendeu ao WhatsApp anos atrás e teve a coragem recentemente de recomprar. Nesse meio tempo, ele criou uma escola que me dá muito orgulho de ser professor lá, que se chama meusucesso.com. Ele criou e recomprou um time de futebol chamado Orlando Cities, em que fez um negócio e deu green card para um monte de brasileiro que queria estar lá, porque ele vendeu cotas de $500 mil para quem quisesse ajudar ele a criar um estádio. Em troca, o brasileiro que investisse nesse projeto dele ganhava green card e podia se mudar para os Estados Unidos. E ele construiu um estádio de futebol sem botar a mão no bolso, ajudando outras pessoas que queriam morar nos Estados Unidos e que tinham essa condição. E ele vai fazer muito mais agora, de novo, quando ele recomprou o WhatsApp. E está fazendo aí uma escola de inglês, que não é uma escola para falar the books on the table, mas é uma escola para fazer com que as pessoas sejam brasileiras globalizadas, que possam chegar em qualquer lugar do mundo e poder se expressar da forma como elas pensam. Então, a gente tem líderes, cara. A gente tem líderes. E essa liderança, a gente está chamando de liderança criativa, que é uma forma de orquestrar as coisas, para que as coisas aconteçam, para que você atinja aquilo que você quer chegar lá no longo prazo, aquele sonho que você sempre quis construir, aquilo que você ainda não alcançou. Esse é o papo da liderança criativa. É de você conseguir orquestrar colaborativamente, para que as pessoas possam, no curto prazo, né, fechando a meta do dia, fazendo tudo list de hoje, cumprimentando o porteiro, dando obrigado para a pessoa que te ajuda, dando licença para aquela pessoa que tem algum problema. Quer dizer, no curto prazo você vai fazendo as suas coisas, respeitando a opinião de quem é contra, mas você vai conseguindo orquestrar isso para chegar lá na visão de longo prazo. E é isso, gente, não é mágica, não precisa nascer sabendo. Hoje a gente já pode se transformar em liderança criativa, mas para isso tem que ter a coragem de exercitar. E eu vou trazer aqui 3 elementos para que a gente possa exercitar a partir de hoje. E esses elementos são esse aí, ó, a empatia, a colaboração e a prototipação. Para quê? Para que a gente possa levar a vida com diversão, com comprometimento e com paixão. Esses 3 elementos, gente, é muito fácil da gente começar a exercitar. E nenhum deles a gente consegue fazer de um dia para o outro direito. Assim como a gente não aprendeu a fazer arroz direito de um dia para o outro, ou como a gente não aprendeu a andar de bicicleta de um dia para o outro, ou a falar inglês de um dia para o outro, se tornar um líder criativo não é uma coisa que se acontece de um dia para o outro. Mas é possível se você tem a coragem de experimentar. E aí tem que ter a empatia, tem que conseguir enxergar que o outro está vendo o mundo através dos olhos dele, e não através dos seus olhos. Que ele tem uma dor que muitas vezes você não sabe qual é, e que é essa dor que ele tem que pode te inspirar a resolver um problema. E foi assim que os caras criaram o Uber, foi assim que eles criaram o Netflix, foi assim que eles criaram o WhatsApp, entendendo que tinha problema dos outros que não estava resolvido, que era capaz de resolver. É possível também exercitar a história da colaboração, sabendo que a gente não sabe tudo sozinho, que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa enxergar a visão do outro, o que o outro pensa. Se o outro pensa diferente, é porque ele está vendo alguma coisa que você não está vendo, e só quem tem essa capacidade de ouvir e de trabalhar de forma colaborativa é que é capaz de fazer uma liderança que possa ser criativa.
E, por fim, a pessoa tem que incorporar a questão da experimentação, da prototipação no dia a dia. Porque ninguém consegue fazer um carro bacana, um evento bacana como esse. Se vocês sabem a história desse evento, o primeiro evento do Epicentro foi o maior fracasso. Porque ele chamou um monte de gente para uma sala muito pequena e todo mundo ficou puto porque ninguém conseguiu entrar. Por quê? Porque a questão da prototipação foi o primeiro. Então ele errou, e aí ele fez o segundo, e não ficou tão legal ainda, e aí ele fez o terceiro e o quarto, e hoje está aqui funcionando muito mais legal. Por quê? Porque é experimentando que se faz. Não existe outra maneira. E isso é um contraponto ao modelo tradicional do planejamento, em que o cara fica no Excel, fica no computador, fica planejando, e não executa nada, e depois, quando vai executar, esse negócio não funciona. E isso é importante o quê? Desenvolver o mindset empreendedor, o jeito de pensar, e ver cada problema não como uma forma de criticar, como o Jordão falou aqui, mas uma forma de fazer diferente, uma forma de encontrar uma solução criativa para esse problema, que seja capaz de trazer todo mundo junto para conseguir resolver isso da melhor forma. Isso que é o mindset empreendedor. É o cara que não reclama, mas é o cara que traz alternativas, que mostra soluções, que mostra que dá para fazer de um monte de gente de jeito diferente que ele não sabia que dava. E ele precisa, esse líder criativo, alimentar a fome. E alimentar a fome, para mim, gente, é o que disse a Adélia Prado, que é uma poetisa, que falou assim, ó: não existe, eu não quero nem a faca, nem o queijo, eu quero a fome. Eu quero a fome de mudar, eu quero a fome de fazer diferente, eu tenho essa gana de fazer as coisas acontecer. E é isso que precisa para o líder criativo acontecer. Ter um jeito diferente, uma paixão, pode chamar de propósito, pode chamar do que você quiser, mas é algo que seja capaz de levantar você toda manhã na cama e fazer acontecer de um jeito diferente. Se você estava aqui, até hoje, chegou nesse evento, esperando um sinal para fazer uma vida do caralho a partir de hoje, esse pode ser o sinal, em que vocês podem se transformar em protagonista da vida de vocês. E não esperar que outras coisas, que a política, que a economia, que o cara lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, que o Trump faça alguma coisa que possa interferir nos teus planos. Isso é o que vai acontecer se você assumir a responsabilidade e o comprometimento com aquilo que você faz. E a ideia aqui, gente, é que a gente pare, e acho que o Jordão, eu admiro ele muito, estou muito feliz de estar aqui com ele, porque é um cara que pratica isso aí, que o Shakespeare já falou há muito tempo, gente. Não adianta falar, não adianta ficar de mimimi, não adianta prometer e não cumprir. O mais importante, se for o caso, é você não falar, mas você fazer. Você conseguir ser o exemplo para as pessoas. Você conseguir fazer aquilo que você acredita. Você não se dobrar frente às adversidades. Se alguém quiser aceitar propina, se alguém te oferecer um caminho, um atalho, para chegar mais rápido aonde você quer, que você tenha que pisar nos outros, sai da sala. Diz que você não convive com isso. Né? Porque você pode ser o protagonista da sua vida e pode fazer com que as tuas palavras ilustrem seu comportamento. E que seu comportamento, as tuas palavras. Então é disso que a gente é vivo, gente. A gente fazer, a gente conseguir acontecer e realizar aquilo que a gente quer. E o meu convite final nesse papo aqui inicial é que a gente possa estar formando um exército de líderes criativos. Porque a liderança criativa são vocês que acordaram cedo, que vieram até aqui num sábado de manhã para ouvir um monte de gente falar e conseguir inspirar vocês para chegar onde vocês querem. Para que vocês possam ter um mundo mais parecido com aquele mundo que vocês sonham. E aí, o meu convite, gente, é para que vocês levantem, por favor, levantem, todo mundo em pé, por favor. E eu gostaria que vocês, se estão convencidos desse negócio, vocês convidem a pessoa que está do lado de vocês para ingressar nesse exército e a gente fazer aquilo que a gente quer, que é fazer uma revolução. Obrigado, gente. Valeu, Epicentro. Valeu. Obrigado.